No vídeo Tipos de Memória com a professora doutora Juliana Soares, você teve contato com o conceito de memória e aprendeu que podemos categorizá-la a partir de diversos parâmetros: tempo de armazenamento, modalidade sensorial, forma de aquisição e acesso ou mesmo conteúdo. O aprendizado, sobretudo de informações declarativas, ocorre por adaptações da circuitaria encefálica, em decorrência da apreensão do mundo pelos sentidos, e envolve ao menos 3 estágios: aquisição, consolidação e evocação. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nestes estágios sob a perspectiva da neurobiologia da memória, ou seja, sairemos da visão macro da neurociência comportamental e sistêmica e adentraremos na visão micro dos fenômenos celulares e moleculares. A aquisição é o processo através do qual a informação ou experiência é registrada. A informação sensorial segue até a região de processamento no sistema nervoso central, com consequente ativação de grupamentos de células pelo estímulo apreendido. Neste estágio, as memórias são inicialmente mantidas de uma forma particularmente frágil, o que implica em esquecimento, dada qualquer interrupção no momento da aprendizagem. Podemos estudar então esta fase da memória variando a natureza do material ou a forma como este é processado durante o aprendizado, e observar, daí, os efeitos desta manipulação. Por exemplo, o processamento das características visuais de uma palavra leva a uma lembrança ou reconhecimento subsequente menor do que o processamento da palavra em termos do seu significado. A consolidação é o processo de manutenção da informação aprendida ao longo do tempo. Aquele grupo de neurônios ativados continua reverberando após a remoção do estímulo, fortalecendo as conexões recíprocas entre os neurônios que estão ativos ao mesmo tempo. Este fortalecimento das conexões entre os neurônios confere, então, maior robustez às memórias. Devido a essa robustez, acredita-se que a memória seja, por fim, armazenada na forma de mudanças estruturais em algumas regiões cerebrais, como o neocórtex. Entraremos em mais detalhes sobre essas modificações estruturais mais para frente. A consolidação ela pode ser reforçada pelo treino e repetição, o que implica dizer que quanto mais exposto à situação ou informação, mais fortes serão as conexões entre os neurônios e maior será a memória dos fatos ou eventos relacionados. A evocação se refere ao acesso à informação aprendida através da ativação parcial do grupamento de células, pela reexposição ao estímulo ou por recordação, que leva a uma ativação da representação completa da memória. A evocação pode se dar por reconhecimento, recordação ou implicitamente pela demonstração, no caso da memória de procedimento, onde a realização de uma tarefa relevante é desempenhada de forma mais eficiente como resultado à experiência anterior. Ou seja, dado que a informação foi consolidada, armazenada, para ser usada, ela deve ser recuperada diretamente, no caso da memória explícita, ou indiretamente, no caso da memória implícita. O que é interessante ressaltar nesse estágio é que, uma vez evocada, as memórias tornam-se mais maleáveis, ficando suscetíveis a interferências ou modificações dos traços mnemônicos, podendo levar a um fenômeno chamado de reconsolidação. Este processo ocorre sempre que as memórias são lembradas, podendo levar a uma consolidação, incluindo novas informações presentes no momento desta evocação. Vamos relembrar que uma das funções da memória é a mudança de comportamentos frente a um novo aprendizado e experiências anteriores. Isto é lógico se considerarmos que a adaptabilidade do comportamento é crítica para a sobrevivência e que as adaptações encefálicas necessárias envolvem sistemas sensoriais, sistemas de controle motor e sistemas mais especializados para o armazenamento de fatos. Nosso encéfalo está constantemente sendo submetido, até certo grau, a uma reformulação de sua circuitaria, para que possa adaptar-se às experiências da vida. É a natureza dessas mudanças estruturais no encéfalo que estaria ligada ao aprendizado e à memória. Vamos então entender como se dá a consolidação do ponto de vista sináptico e do ponto de vista sistêmico. Sabendo que o neurônio é a principal célula do sistema nervoso, qual será que é seu papel celular e intracelular
durante o processo de consolidação da memória. Para isso, vamos relembrar como funciona o principal mecanismo de propagação de uma informação no cérebro, isto é, a sinapse. Com a chegada de um estímulo elétrico, denominado potencial de ação, é gerada a despolarização da membrana celular do axônio, abrindo canais de sódio e potássio, proporcionando a rápida e temporária inversão da polaridade da célula. Quando esse impulso elétrico chega no terminal axonal, ocorre o influxo de cálcio, que permite a liberação de neurotransmissores, armazenados em vesículas sinápticas para o meio extracelular, denominado fenda sináptica. Assim, após liberados, estes neurotransmissores normalmente atingem receptores pós-sinápticos que podem se localizar nos dendritos do próximo neurônio e são capazes de acionar novas cascatas intracelulares e novo potencial de ação no neurônio pós-sináptico, dando continuidade ao caminho da informação. Descrito é importante para entendermos como a consolidação sináptica se comporta na formação de uma nova memória. Até os anos 60, não havia um conjunto sólido de referências das bases biológicas da memória, mas teorias conflitantes acerca do papel neuronal na formação delas. Estudos realizados com a lesma marinha aplysia em meados de 1960 conseguiram demonstrar o mecanismo de sensibilização do comportamento animal quando um estímulo aversivo é aplicado sobre ele. No caso da aplysia, que possui naturalmente o comportamento reflexo de retirada da brânquia quando é tocado no sifão, esse comportamento é intensificado quando é aplicado um choque na cauda antes do toque no sifão. Assim, após o choque, ocorre uma sensibilização do reflexo de retirada da brânquia. Uma série de estudos mostrou que essa sensibilização ocorre devido a um fortalecimento da sinapse entre o neurônio sensorial, que inerva o sifão, e o neurônio motor, que inerva a brânquia, de modo que ocorrem alterações químicas, como o aumento da liberação de um neurotransmissor e alteração da expressão gênica no neurônio sensorial. E também pode ocorrer alterações estruturais, como o crescimento de novas conexões sinápticas. Estes estudos foram de encontro à teoria mais aceita até então, enunciada no século XIX por Ramon e Cajal, a qual dizia que a memória é armazenada por uma mudança na força das conexões sinápticas entre os neurônios. Mais tarde, em 1948, esse conceito foi denominado de plasticidade sináptica. Sabemos hoje que um dos principais mecanismos da plasticidade sináptica na formação da memória é do potencial de longa duração, ou LTP, do inglês Long Term Potentiation, originalmente descoberta no hipocampo, região encefálica fundamental nos processos de memória. Em 1973, pesquisadores descobriram que a estimulação elétrica de alta frequência no axônio pré-sináptico produz um aumento na magnitude da resposta pós-sináptica, que perdura por determinado tempo, daí o nome potencial de longa duração. Sabe-se que a LTP requer uma atividade simultânea dos neurônios pré- e pós-sináptico e que depende da ativação de receptores de glutamato do tipo NMDA. Se forem feitos 4 ou mais estímulos tetânicos, a LTP pode ser de longa duração, e nesse caso envolve a expressão gênica e síntese de novas proteínas, e dependendo da estimulação ou treino, pode envolver também mudanças estruturais, como um aumento das sinapses e aparecimento de novos espinhos dendríticos. Mas qual a relação entre a LTP e a memória? Vários estudos in vitro em animais de laboratório mostraram que as drogas que bloqueiam a LTP também provocam um prejuízo em tarefas de memória. Além disso, animais submetidos a um treino de condicionamento tiveram um aumento no número de espinhos dendríticos no hipocampo. E, finalmente, estudos eletrofisiológicos em vivo mostraram uma potenciação de alguns neurônios no hipocampo de animais submetidos a um treino de uma tarefa de esquiva inibitória. Agora que já conhecemos como ocorrem alguns mecanismos relacionados com a consolidação sináptica no hipocampo, é fundamental entendermos também como ocorre a formação da memória a nível sistêmico. Falaremos agora sobre outro processo de consolidação, a consolidação sistêmica. A ideia da consolidação da memória surgiu a partir de estudos feitos por George Miller e Alphonse Pichsecker entre 1892 e 1900, nos quais observaram que a apresentação de uma lista aleatória de sílabas tinha sua retenção prejudicada se logo após o aprendizado os participantes fossem expostos a uma outra informação. Com isso, concluem que a formação e fixação de uma memória é um processo que precisa ser consolidado com o passar do tempo, pois memórias permanentes não surgem de forma instantânea com o aprendizado. Essa ideia é fortalecida com a realização de estudos sobre amnésia retrógrada temporalmente graduada, nos quais percebem-se que lesões em algumas regiões cerebrais, como o hipocampo,
geram um prejuízo em memória recente, mas como a manutenção de memórias remotas, indicando um papel temporário dessa área, que se iniciaria na hora do aprendizado e participaria da reorganização, mas depois de um tempo essas memórias se tornariam independentes do hipocampo, passando para o córtex. Tal processo, conhecido atualmente como consolidação sistêmica, fica então definido por ser uma reorganização lenta das regiões encefálicas de suporte da memória através de uma mudança dos circuitos. Essa teoria pode ser dividida em duas vertentes principais, o modelo padrão e o modelo de traços múltiplos. De acordo com o primeiro, teremos logo após o aprendizado um traço de memória residente no hipocampo, que formará conexões com o córtex. Com o passar do tempo, as conexões neuronais entre o córtex e o hipocampo diminuirão, enquanto as ligações intercorticais se fortalecem, até o momento em que o traço de memória se tornará completamente independente do hipocampo. Tal modelo é suportado por alguns achados experimentais em humanos para memórias semânticas, mas não para memórias episódicas. Já em animais, esse modelo não funciona para as memórias espaciais, pois mesmo após longos intervalos, essas parecem ainda depender do hipocampo. O modelo alternativo, conhecido como teoria dos traços múltiplos, propõe que a memória não depende apenas de uma região, estando relacionada a diversos circuitos córtico-hipocampais. Além disso, os traços alocados no hipocampo são responsáveis por fornecer informações mais detalhadas sobre o contexto. Assim, mesmo memórias episódicas antigas podem continuar dependentes de hipocampo desde que sejam constantemente reativadas, mantendo uma grande quantidade de detalhes. Para memórias semânticas que não dependem de detalhes contextuais, não há dependência hipocampal, mas sim do córtex.